Primeiro episódio. Coro. Aqui o coro vai anunciar a chegada de um boiadeiro que faz parte de um grupo de boiadeiros que estava pastoreando, conduzindo gado perto do mar, quando eles encontraram dois visitantes, dois estrangeiros. Esse boiadeiro que foi falar para Ifigênia disse da resistência dos estrangeiros em serem pegos por eles, fala de como um dos estrangeiros passou mal, né? Então, vamos lá, começando com o coro. Está vindo da borda do mar este boiadeiro para te dizer que nova. Boiadeiro. Filha de Agamemnon e Clitemnestra, ouve de mim uma nova comunicação. O que perturba a presente questão? Vieram à terra, evitando com o remo as negras Ciplégades, dois jovens, imolação e sacrifício grato à deusa Ártemis. Lustração e consagração logo tu poderias fazer apropriadas. Eles encontraram dois jovens que a deusa vai gostar de ter como sacrifício, né? Então a Ifigênia deve cuidar disso. Quem? De onde parecem vindos? Gregos. Sei só isso e nada mais. Ouviste e sabes dizer o nome? Pílades. Um chamava ao outro. Qual o nome do parceiro dele? Isso não se sabe. Não ouvimos. Um boiadeiro ouviu um chamando o outro de Pílades, mas não sabe o nome daquele que disse esse nome, né? Não sabe justamente o nome que a Ifigênia conhece, porque a Ifigênia não conhece o Pílades. Onde os vistes e capturastes? Nas altas fragas do mar inóspito. Que faz um boiadeiro no mar? Fomos lavar bois na orla salina. Retorna lá. Como os capturastes e de que modo? Isso quero saber. Chegam tarde. Não se tingiu mais de sangue grego o altar da deusa. Quando levamos a Ifigênia, não quer mais fazer mais sacrifícios. Quando levamos os bois nutridos ao mar que flui pelas Ciplégades, a via abrupta na forte rebentação, escarpa oca, teto de pescadores, aí um boiadeiro nosso avistou dois jovens e retrocedeu de volta pisando rastros na ponta dos pés e disse: Não vedes? Alguns nomes moram aqui. Ele encontrou, numa gruta, esses desconhecidos. São três boiadeiros, que viram os desconhecidos. O primeiro, ele diz que se tratam de numes. Um de nós, reverente, ergueu a mão e fitando fez a prece. Ó filho naval de Leucote Apôntia, senhor Palémon, sê-nos propício, e se na orla morais vós, ó Dioscoros, ou estátuas de Nereu,
que gerou o nobre coro de 50 nereidas. Então, um pensou que eram numes, o outro era reverente e fez uma prece ao Deus que ele achava que era. E o terceiro, outro frívolo, ousado na insolência, riu da prece e disse que náufragos moram na escarpa de medo da lei, cientes de sacrificarmos forasteiros. Então, para esse terceiro, eram náufragos que sabiam que ali se matavam estrangeiros. Decidiu a maioria de nós aprovar e caçar a vítima habitual da deusa. Nisso, um dos dois deixou a pedra. Parou, sacudiu a cabeça fremente e gemeu com tremor nas mãos. Louco solto, e grita qual caçador. Então está falando que um dos dois estrangeiros deixou a pedra, saiu da gruta, parou, sacudiu a cabeça e gemeu, tremendo as mãos. Um louco, e gritou. Foi aqui que o informante da Ifigênia escutou o nome Pílades, né? Porque esse louco chamou o companheiro dele, falou isso para o companheiro dele. Pílades, viste-a? Não vês que esta cadela de Hades quer me matar? Municiada com terríveis víboras, esse estrangeiro, louco, ao olhar para os boiadeiros, ele não está vendo homens, ele está vendo as Erines, que querem matá-lo. Ela ao redor sopra fogo e morte, e rema com asas, com minha mãe nos braços, como com pétreo peso. As Erines que estão lá para vingar a morte da mãe dele, por isso que levam nos braços. Oi, Moi, me matará. Onde fugir? Vultos não se viam. Isso aqui é já as palavras do boiadeiro, né? Vultos não se viam, quer dizer, ele não via o que o louco estava vendo, mas alternavam mugidos de vitelos e uivos de cães, tais quais dizem que Erines imitam. Ele diz que ouvia esses sons de animais. Nós, reunidos como ante-moribundo, ficamos em silêncio. Como se estivessem diante de um moribundo, de um louco. O louco, ele puxou faca, saltou como um leão sobre os vitelos. Bate com ferro em flancos e costelas, querendo assim repelir deuses Erines, de modo a florir sangrento o pélago. O louco começou a matar o gado. Cada um, então, quando viu caírem reses devastadas, tomava suas armas, soprando conchas, reunindo nativos. Pediram reforços. Pois contra jovens fortes forasteiros pensamos lutar nós, reles boiadeiros. Em não longo tempo somos muitos. Cai o forasteiro em ataque de loucura, vertendo espuma no queixo. O louco, teve um ataque, uma piora, caindo no chão e soltando espuma pela boca. Vendo-o cair a jeito, todos nos empenhávamos em luta, em ataque. O outro forasteiro limpou a espuma e cuidava do corpo, e cobria com espessa trama de manto, alerta à espreita de iminentes golpes. O Pílades tentava acudir
Orestes, e ainda se protegerem os dois dos golpes, né? Socorrendo seu amigo com solicitude. Lúcido, erguido da queda, o forasteiro reconhece iminente onda de inimigos, e o seu presente próximo infortúnio lastimou. Aí Orestes voltou a si, e aí reconheceu que diante dele estão os locais, né? Agora inimigos dele. Nós não deixamos de lançar pedras, cercando cada um de um lado, quando ouvimos a terrível exortação. Pílades, morreremos, que morramos bem. Segue-me com a faca na mão. Quando vimos 2 punhais inimigos, em fuga percorremos as pétreas praias. Mas, se um foge, outros em seu posto os golpeavam. E se os repeliam, outros que ora cediam, atacavam com pedras. Né? Dos locais, alguns fugiam, outros atacavam. Né? Mas era incrível. As miríades de mãos não logram atingir as vítimas da deusa. Eles não conseguiam atingir os estrangeiros. A custo, pela audácia, não dominamos. Mas ao redor golpeando, removemos punhais a pedradas. E caíram fatigados de joelhos por terra. E conduzimos-los ao rei desta terra, que tão logo os viu, enviou-te para as lustrações e imolação. O boiadeiro disse que conseguiram acertar pedras nas mãos dos estrangeiros, né? Desarmando-os e pondo-os prostrados. E que eles levaram os estrangeiros para o rei, que os enviou para a imolação. Ó jovem, pedias teres tais imolações de forasteiros. Se tu executares tais forasteiros, Grécia pagará tua morte, fazendo justiça à imolação em Áulida. Aqui o boiadeiro está falando da imolação que a Ifigênia sofreu na Áulida, que ela foi salva pela Ártemis e levada lá para Táurida, mas o que conta é que ela foi sacrificada em Áulida, né? Os gregos mataram ela. Um deus a salvou, mas os gregos são culpados de imolarem ela. E o boiadeiro lembra Ifigênia disso, para ela querer executar aqueles gregos, para ela querer cumprir as ordens, ali, as leis, essa lei da Táurida, né? Diz o coro: falaste de espantoso louco, que veio enfim da terra grega ao mar inóspito. Aí diz a Ifigênia: que seja, vai e traz tu os forasteiros. Aqui cuidaremos destas consagrações. A Ifigênia então se decidiu a fazer o sacrifício dos 2 estrangeiros. Ela não queria muito, né? A primeira coisa que ela diz nesse trecho, vamos só rever. Ela diz aqui, né, que os estrangeiros chegam tarde, que não se tingiu mais de sangue grego o altar da deusa. Ela
Pode estar dizendo que o altar está há muito tempo sem receber sangue grego. Mas também me parece que ela não quer mais fazer os sacrifícios. Enfim. Mas aqui ela está decidida a fazer, né? Convencida a fazer. Ó mísero coração, antes foste sereno, agora ela vai refletir sobre ela. Antes foste sereno e sempre compassivo com forasteiros, derramando pranto por compatriotas, quando tinhas as mãos varões gregos. Está falando que antes o coração dela fosse compassivo com compatriotas, com os gregos que chegassem ali. Agora que nos acerbamos por sonhos, crendo que Orestes não mais vê o sol, hostil me tereis. Ela vai se tornar hostil, porque Orestes morreu. Vindo quem vierdes. Ela gostaria de ser compassiva com os gregos, mas agora eles terão a hostilidade dela, pois mataram Orestes. Ora, percebi, amigas, era verdade isto. Os de má sorte, estando mesmo mal, não querem bem outros de boa sorte. Essa verdade, ela está dizendo isso aqui, essa frase que ela está dizendo que é verdadeira. Que os desafortunados querem o infortúnio dos outros. Mas nunca veio nem sopro de Zeus, nem navio pelas pedras Simplégades trazendo Helena, que me arruinou, e Menelau, para que eu retaliasse contrapondo esta aqui àquela Áulida, onde Dânaos me fizeram de novilha e imolaram. Meu pai foi um sacerdote. Ela está dizendo. Primeiro ela estava dizendo que não vai ser mais compassiva com os gregos, mas ela faz essa ressalva. Que apesar de que quem merecia ser punido pelo que aconteceu com ela, não foi parar ali, nunca chegou ali. Helena e Menelau. Oi, Moi, aqueles males não esqueço. Quantas mãos dardejei ao queixo e joelhos do genitor. Está falando da cena em que ela foi levada para ser morta. Dependurada, dizendo assim: ó Pai, faço por ti casamento infame, e minha mãe e as argivas enquanto me matas, Ineion e Meneus, e toda a casa ressoa, e somos destruídas por ti. Ela está dizendo que para não ser morta, ela seria capaz de fazer um casamento infame. Mas enquanto dizia isso, que casamento infame seria esse que ela faria? Era Hades Aquiles, não o Pelida, não o Aquiles herói, mas Hades Aquiles. Suposto esposo, ao me conduzires de carro a núpcias cruéis por dolo. Um esposo cruel. Eu, podendo olhar por finos véus, não recebi nos braços meu irmão, que ora morreu.
Não beijou a irmã por pudor, quando ela cria que iria à casa de Peleu. Ela não recebeu o beijo do irmão quando ela porque ele morreu, né? Quando do casamento dela com aqueles. E adiei os abraços, muitos para meu retorno a Argos. Ó mísero, se estás morto, que bela emulação do pai perdeste, Orestes. Reprovo estes sofismas da deusa. Se algum mortal tange sangue, ou toca parto, ou morto com as mãos, exclui dos altares por supor impuro, mas gosta de sacrifícios homicidas. Está falando que o mortal que está impuro, por ter tocado em algum sangue ou em alguma situação, né, que envolva parto ou em alguém que está morto, ele é impuro para estar no altar, não pode ser sacrificado. Mas, apesar disso, a Ártemis sacrifica, porque ela gosta de sacrifícios homicidas. Para ela, a Ártemis gosta de sacrifícios homicidas. Talvez seja porque a Ártemis está... Enfim, não sei. Não há como Leto, esposa de Zeus, gerar tanta inépcia. Não há como Leto gerar uma deusa homicida. Eu sim julgo a festa de Tântalo com os deuses incrível. Gostar de comer criança. E creio que, por serem homicidas, os daqui referem a vileza à deusa. Suponho nenhum nome ser mau. Está dizendo que os sacrifícios que ocorrem lá não são porque a Ártemis quer, são porque os Táuridas são homicidas. Ela tem a tese que aparece em alguns autores, por exemplo Platão na República, de que os deuses não podem ser maus, de que a representação dos deuses como maus é uma representação que educa mal as pessoas, né? Educa mal os jovens. Então ela está falando que aquela terra Táurida é uma terra de homicidas, e que ela foi parar lá por ter sido entregue pelos dela, né, a ser sacrificada. Mas aparentemente ela não atribui isso a algo que os deuses tenham cobrado dos homens, mas a própria crueldade, uma crueldade dos próprios homens, de Helena e Menelau. Enfim, ficamos por aqui.